Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Boletim Unesp Notícias. E hoje a gente vai falar sobre a eficácia dos testes para Covid-19 vendidos em farmácia e também sobre o atual estágio das pesquisas que buscam desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Participa deste bate-papo aqui comigo o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do campus da Unesp em Botucatu, o professor Alexandre Naime Barbosa. Professor, obrigado por participar deste bate-papo aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com a TV Unesp e os colegas. Professor, para a gente começar, nós sabemos que testar em massa a população é uma das medidas mais eficazes aí para controlar o alcance da doença, saber para onde ela está caminhando, quais as regiões estão sendo mais afetadas e para nortear as ações públicas, né, de saúde. E recentemente passaram a ser vendidos os famosos testes de farmácia, que têm tido uma grande procura pelas pessoas e também pelas empresas, né, que tentam aí controlar os seus funcionários. Queria que você falasse um pouco sobre a eficácia desses testes de farmácia e as diferenças que existem entre eles e os testes feitos em laboratórios, em hospitais credenciados. Para iniciar essa discussão, é importante classificar, é importante explicar quais são as diferenças entre os distintos testes que existem no mercado para a detecção da doença Covid-19. A primeira classe, que na verdade é o padrão ouro, primeiro tipo de exame, são os exames chamados diretos, ou exames virológicos. Eles conseguem detectar a presença do vírus, sequenciando, fazendo um aumento de um pedaço específico do RNA viral. Então, esse exame é conhecido como PCR, RT-PCR, é uma amplificação de uma sequência específica do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, e que essa técnica, então, consegue detectar. É o padrão ouro, porque a especificidade, ou seja, a chance de o resultado positivo estar verdadeiramente positivo, está correto, é de 100%. Então, ele nunca dá falso positivo, ele nunca vai acusar a doença em quem não tem. E o RT-PCR, ele pode ser feito em diferentes materiais. Geralmente a gente faz com aquele exame chamado SWAB, que é o cotonete que se enfia lá no fundo da nasofaringe, depois também da orofaringe, mas pode ser feito também em saliva, pode ser feito em outros materiais como lavado broncoalveolar, ou qualquer, por exemplo, fezes também, se você imagina que o indivíduo possa ter o SARS-CoV-2 no trato gastrointestinal. A única questão relacionada a ele, que ele perde um pouco, que é uma limitação, é a sensibilidade. É a chance de ele dar negativo, mas o indivíduo ter Covid. A sensibilidade varia entre 70% a 90%. Portanto, existe um percentual de 10% a 30% de falso negativo nesse RT-PCR, ou seja, uma chance dele não acusar a doença em quem tem, principalmente por conta de dois motivos. O primeiro deles é porque a coleta pode não ter sido feita adequada. A hora que eu coloco lá o cotonete, eu não vou no lugar onde tem o vírus, ou porque já passou da época, né? A Covid-19 tem 3 fases, a primeira delas é a fase virológica, depois do 7º, e principalmente depois do 14º dia, depois de 2 semanas, a pessoa já não está mais na fase virológica da Covid, está numa fase que a gente chama mais de fase inflamatória. E aí não vai ter vírus mesmo para detectar. Ou seja, quando bem aplicado, principalmente na primeira semana, o pico é no 4º dia, esse teste ele é fantástico, ele tem uma alta acurácia. O que é a acurácia? É a soma da sensibilidade com a especificidade. Então, por isso, o RT-PCR é o padrão ouro e é o que deveria ser adotado como padrão para todos os pacientes com suspeita COVID, respeitando os limites aí de tempo de sintoma que eu falei. Agora, o outro tipo de exame são os exames indiretos, ou conhecidos também como sorológicos. A gente vai procurar, principalmente, a presença de anticorpos no sangue da pessoa, que são substâncias, são imunoglobulinas que o paciente, que a pessoa faz quando tem contato com o vírus. Esses anticorpos, eles então indicam que o indivíduo entrou em contato. E aí já começa o primeiro problema. Para produzir anticorpos, tem um delay, tem um tempo, que é a famosa janela sorológica ou janela imunológica, tão conhecida para outros testes, como, por exemplo, HIV, hepatite C ou outras doenças. Demora um pouco para o organismo fabricar esses anticorpos. Então, ele não serve para os primeiros dias de doença, ele vai ficar positivo lá para o 10º, 14º dia.
Se fosse só isso o problema, tudo bem, mas não é. Os exames sorológicos, por enquanto, têm baixa acurácia. Eles têm baixa sensibilidade e baixa especificidade. Por quê? Porque são anticorpos que a gente ainda está descobrindo, são exames que a gente chama de primeira geração. Então não são anticorpos tão específicos ou não são anticorpos tão sensíveis, e você tem uma margem de erro que chega a 50% se misturar sensibilidade com especificidade, ou seja, a acurácia desses testes, tem teste que não chega a 50%. Dá mais certo se eu jogar uma moeda para cima no jogo de cara ou coroa do que fazer o teste. Principalmente esses testes rápidos vendidos em farmácia, que tem uma qualidade muito duvidosa. Portanto, todo mundo se pergunta, e por que está sendo vendido? Porque, infelizmente, as agências regulatórias, aqui no Brasil, a Anvisa, e nos Estados Unidos, o FDA, acabou cedendo a uma pressão popular, uma pressão política, que eles fossem colocados na venda. Mas eles não são exames confiáveis, eles não servem para absolutamente nada. A única serventia seria em inquéritos epidemiológicos, onde eu pego uma grande parte da população, testo com esses testes rápidos, mas aí eu consigo fazer um ajuste por modelagem matemática e colocar o percentual que eu estimo de falso positivo e falso negativo e tenho uma ideia do geral. Aí tudo bem, mas é óbvio que isso não se aplica para o diagnóstico individual de quem vai lá na farmácia fazer o exame. Portanto, esses testes, em relação ao diagnóstico de cada pessoa, de cada suspeita COVID, não tem serventia. Então, professor, uma empresa, uma pequena empresa aí que de repente está retomando ou querendo retomar as atividades e queira testar os seus funcionários, ou mesmo uma pessoa comum que está pensando em visitar um parente aí que não vê há muito tempo, fala, bom, vou tentar ver se eu tenho a COVID. Você acredita que quem compra esses testes em farmácia e dá o positivo, o ideal é que ela busque um novo teste? O que dá para a gente dar de dica para essa pessoa, para esse empresário? Se a pessoa quer fazer um teste COVID para saber se ela está abrigando o SARS-CoV-2, até porque a gente sabe que tem um percentual que chega a 30% de pessoas que são portadores, estão com SARS-CoV-2, mas são assintomáticas, né? Portadores no sentido de naquele momento estar com o vírus. Elas devem procurar fazer o teste por RT-PCR. Esse é o teste padrão ouro, não é só recomendado por especialistas. O Center for Disease Control dos Estados Unidos, CDC, recomenda claramente o diagnóstico de COVID-19 deve ser feito exclusivamente por RT-PCR. Não deve ser usado técnicas indiretas, não deve ser usado sorologias. O próprio Ministério da Saúde recomenda isso, mas esquizofrenicamente acaba permitindo que sejam vendidos esses testes sorológicos. Então, se você deseja fazer um teste, você vai ter que fazer o RT-PCR, porque ele é o único que vai realmente dizer se você tem ou não o vírus. Lembrando que ele ainda, mesmo ele, que é o nosso padrão ouro, tem uma chance de dar negativo, dar um falso negativo, dar essa informação errada, de até 30%, principalmente se passar o 7º ou 14º dia de doença. Para a gente falar um pouco agora da questão das vacinas, professor, pesquisadores aí, né, do mundo inteiro correm contra o tempo em busca de desenvolver uma vacina eficaz, né, contra o novo coronavírus. O que dá para a gente falar do atual estágio dessas vacinas? Tem alguma mais avançada? Vira e mexe a gente vê alguma notícia de uma vacina aqui ou ali que já começou a ser testada de alguma maneira, que está tendo resultado. O que você falaria para a população hoje sobre a vacina? Dá para a gente estimar um prazo aí de quando a gente vai ter? Olha, a vacina realmente é a única arma que nós vamos ter no futuro e que vai conseguir erradicar a Covid-19. Até chegar uma vacina efetiva, nós vamos ter que aprender a viver nesse novo normal com o SARS-CoV-2 circulando. A vacina para a Covid-19 não deve ser algo, do ponto de vista científico, muito difícil de ser conseguida, porque o vírus ele tem uma complexidade genética muito grande. Ele tem um material genético enorme, muito maior, por exemplo, que o do HIV. Então você tem zonas, tem pedaços desse material que são bastante específicos e que são muito críticos para a replicação e que você consegue desenvolver um anticorpo específico. É lógico que eu estou falando isso em termos de ciência normal, ou seja, para o HIV, por exemplo, até hoje nós não temos vacina porque ele é um vírus muito mutagênico, então tem um RNA pequeno e aí fica difícil você encontrar um alvo, e o SARS-CoV-2 é ao contrário. A questão toda é que isso precisa de tempo. O tempo na ciência ele é fundamental. Em ciência,
Passar a carroça na frente dos bois só dá em mais confusão e talvez mais mortes. Esse tempo, geralmente, varia de 2 a 5 anos, mas é lógico que numa pandemia a gente não tem como esperar isso. Nós temos que ter uma pesquisa acelerada. Então, por conta disso, mais de 2 dezenas de boas candidatas à vacina já passaram por estudos de fase 1 e estudos de fase 2. O que isso significa? Já passaram pela maior parte das pesquisas que são necessárias para se avaliar a segurança, mostrar que o produto não causa efeitos colaterais graves, que poderiam, na verdade, até impedir que as pesquisas fossem para frente. É por isso que existem essas barreiras, né? Esses passos que precisam ser tomados em pesquisa clínica. Então, só para citar um exemplo, aqui no Brasil a gente tem 2 candidatas de vacina que estão já em inclusão de pacientes, já na fase 3. Então, tem uma iniciativa da Universidade de Oxford e tem uma iniciativa de uma empresa chinesa. A Universidade de Oxford fez um convênio com a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e os pacientes já estão sendo incluídos. E essa indústria chinesa fez um convênio com o Instituto Butantan e provavelmente em breve também já vai começar a inclusão de pacientes. Por que é importante ter várias iniciativas? Porque a gente não sabe qual delas vai ter eficácia, que é uma coisa diferente de segurança. Segurança eu estou vendo se tem efeitos colaterais. Eficácia eu vou ver se ela funciona. O que seria funcionar? Eu dar a vacina e o indivíduo não ter o desfecho, não ter a Covid. Só que para eu ter esse tipo de desfecho, eu tenho que esperar muito tempo. Quanto tempo eu tenho que esperar para a pessoa ter Covid? Não sei, 3 meses, 6 meses? Talvez a gente não tenha esse tempo. Então é aí que a gente busca um atalho. Procurar no sangue se existe algum sinal que o indivíduo está imunizado, que é o famoso correlato de imunidade. O que é isso? Por exemplo, na hepatite B, eu sei que o indivíduo está protegido se ele tem lá um marcador, se ele tem um anticorpo chamado anti-HBs maior que 10. Isso é o tal correlato de imunidade. O problema é que para a Covid-19 a gente não tem esse correlato de imunidade, porque a imunidade pode ser muito mais ativada por via de resposta celular, de imunológica celular, que a gente chama de resposta celular T, do que a resposta humoral, que é induzida por linfócitos B. Talvez a gente esteja procurando uma coisa que não existe, ou que não é tão importante, ou que talvez seja temporária, talvez esses anticorpos neutralizantes não sejam tão importantes. Talvez, a gente não sabe. Então, tudo isso leva a crer que numa expectativa mais realista, a gente tem uma boa candidata de vacina em torno de 1 ano, a partir de agora, ou seja, meados de 2021. Um encurtador, um atalho, seria encontrar um correlato de imunidade. Pode ser um anticorpo, pode ser alguma atividade celular, algum exame laboratorial que comprove que aquela pessoa está protegida. E é isso que está sendo pesquisado. Então, agora nós temos que aguardar com muita paciência que esses estudos sejam feitos. E é bom saber que o Brasil tem 2 iniciativas, porque não só os pacientes vão ser testados aqui, como o parque tecnológico, tanto da Fiocruz, que tem ligação com a questão da vacina da Oxford, quanto o parque tecnológico do Instituto Butantan, já estão sendo preparados para caso uma dessas vacinas, ou as 2, tomara, dê certo, a gente consiga produzir em massa essas vacinas. Lembrando que nós vamos ter que ter algum marcador de que elas funcionem. Professor, vira e mexe surge alguma notícia, algum estudo, algum especialista aí falando que não acredita que vamos encontrar uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. Alguns comparam aí até com a questão da AIDS. Queria que você explicasse um pouquinho se você acredita de fato na eficácia de uma vacina contra esse vírus. Nós não podemos fazer promessas sem nenhum embasamento científico. Até agora é uma incógnita. O que leva a crer que vai ser mais fácil? A complexidade do material genético do SARS-CoV-2. Ele é um material genético geralmente bastante preservado, ele tem várias zonas críticas, é um vírus que ele é, vamos dizer assim, ele é muito complicado, ele não é um vírus tão simples, então ele precisa de muitas etapas, isso dá muitas oportunidades para bloquear. Então, ele é muito diferente do HIV, que você tem um material muito simples e muito mutagênico, difícil de você encontrar um alvo específico. Aparentemente, é um vírus mais fácil de trabalhar que o HIV, ou que o vírus da hepatite C, por exemplo, que também tem uma taxa mutacional muito grande.
Mas isso é em teoria. Não se sabe, realmente aí a crítica é imaturo ou é muito precipitado dizer que nós vamos ter uma vacina eficaz em 6 meses. Pode ser que aconteça, mas não temos garantia nenhuma. Mas pelas características virológicas intrínsecas ao patógeno, ao SARS-CoV-2, é plausível ter uma expectativa de que num espaço de tempo maior nós tenhamos uma vacina eficaz. Professor, para a gente encerrar nossa conversa, já passaram-se mais de 100 dias aí, né, da batalha contra a Covid-19 no Brasil, vocês aí em Botucatu, pesquisadores atuando na linha de frente também. Que recado que dá para a gente deixar para a população aí, que muitos estão, né, em quarentena, uns não respeitam, outros respeitam, enfim, mas que recado que você gostaria de deixar para quem nos acompanha? O recado para a população e para os colegas aí da TV Unesp é que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente sabe em comparação com aquilo que a gente gostaria. Eu gostaria de ter um tratamento efetivo, fácil para a Covid-19, eu gostaria de que não fosse necessário o isolamento social, eu gostaria que tudo isso acabasse rápido, tanto como pessoa, quanto médico, como professor, como cientista. Mas, infelizmente, o que nós temos de informação válida, de boa qualidade, nos mostra que uma vacina nós vamos demorar um pouco para alcançar. Um tratamento eficaz, mais ainda. E que a única forma da gente se proteger contra o vírus é o isolamento social, o máximo que seja possível. É lógico que, convivendo por tanto tempo, é impossível pedir que as pessoas fiquem em casa durante 3, 6 meses, 1 ano. Por isso que eu digo que é a gente se adaptar a esse novo normal. O novo normal, ele leva a observar 4 tipos de cuidados. O primeiro deles, que é o mais importante, é ao sair de casa, sempre usar a máscara consistentemente quando você tiver contato com pessoas que não sejam do seu círculo familiar, do seu círculo domiciliar, você use máscara, porque a transmissão respiratória é a mais importante. Um segundo ponto é o distanciamento social, que é diferente de isolamento. Isolamento é quando eu estou na minha casa sem sair. Distanciamento, se eu tiver que encontrar você por uma questão fundamental, eu fique afastado por cerca de 1,5 m, 2 metros, mesmo assim usando máscara, que já está na recomendação 1. A próxima recomendação, que é a 3, higienizar frequentemente as mãos, se possível com água e sabão, se não for possível com álcool gel, porque existe sim a transmissão por contato, ela é menos importante que a respiratória, mas ela tem o seu lugar, e lembrar que ela acontece quando eu coloco a mão nos olhos, no nariz ou na boca. Então eu posso, por exemplo, ficar o dia todo sujando as minhas mãos, entre aspas, se eu não colocar nos olhos, nariz e boca e lavá-las adequadamente, eu não vou me contaminar, porque o vírus não penetra pela pele. Então essa é a lembrança. E o último ponto, o 4. Se eu tiver com sinal e sintoma de Covid-19 ou sintomas gripais, que a Covid-19 simula muito, eu não saio de casa. Isso deveria ser uma coisa já usada por todo mundo antes da Covid, porque quem quer passar um resfriado ou quem quer passar o vírus influenza que causa gripe, ninguém quer, né? Então, ao estar doente, com febre, espirrando, tosse, dor de garganta, não saio de casa. Com essas 4 medidas, não que a gente vai eliminar, mas a gente consegue reduzir substancialmente a transmissão do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Tá certo. Professor Alexandre Naime Barbosa, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina do campus da Unesp em Botucatu. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui com a gente hoje. Foi um prazer e um abraço a todos aí da TV Unesp.